Olá, o Brasil é o 11º país mais violento do mundo, segundo o relatório do Índice de Progresso Social. E isso é retratado, inclusive, na nossa cultura. Está aí nas artes plásticas, nos games, nas telas dos cinemas. Qual que é o impacto dessa violência na nossa vida e na nossa saúde mental? Para tentar responder um pouquinho dessa pergunta para a gente, filosofar um pouquinho em relação à história da violência, eu trouxe aqui hoje o psiquiatra e psicanalista José Paulo Fix, que é do PROVE, Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência da Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, doutor Fix? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Então, como prometido, vamos conversar um pouquinho mais sobre violência e eu queria saber do senhor, afinal de contas, quando que a gente começou e aprendeu a odiar? Isso é, desde que o ser humano existe, ele aprendeu a odiar, ou seja, ele odiou, né? Tem pessoas que falam que a gente aprende a odiar e evidentemente existe uma certa transmissão do ódio, né? Mas desde que o ser humano existe, ele, por exemplo, ele tem medo de catástrofes, ele tem medo de maldição de deuses, ele tem medo de pragas, né? Então isso é da história da humanidade. Hoje, por exemplo, a gente vive o terror ecológico, que nada mais é do que uma reedição desse medo de pragas, de catástrofes. Ou seja, temos que economizar água, porque senão o planeta vai ficar árido. Temos que Vamos morrer de sede, né? O planeta inteiro. Não imprima papel que você está matando árvores. Então existe aquela... Você pega um avião hoje em dia e já vem um papelzinho para você contribuir para aquela história de neutralização de carbono. Então a companhia aérea vai plantar árvores. É uma espécie de terrorismo branco, é uma ameaça, mas evidentemente é uma reedição dessa história dos medos. E isso vai mexendo com as nossas percepções, né? Exatamente, porque há uma relação estreita entre o medo e o ódio. O medo provoca o ódio, é uma reação natural do ser humano. E aí acontecem os ódios mais tradicionais do ser humano. Então, o ódio do diferente, as tais minorias. As minorias, elas sofrem abuso e ódio por parte de grande parte da humanidade por serem diferentes. Então, as mulheres já sofreram isso até o final do século XIX e hoje em dia a gente tem esse movimento de direitos. Então, os movimentos de direitos dos negros, dos gays, as próprias mulheres continuam e por aí afora. Ao mesmo tempo... também esse medo, a guerra entre as torcidas, que Exatamente. tem um ódio latente ali. Que é uma decorrência de guerra tribal, né? As torcidas, elas são representantes de tribos. Quando surgiram os primeiros campeonatos de futebol, quando a gente pensa na Inglaterra, século XIX, é que as torcidas começaram a se organizar. E ali aconteciam guerras. O termo hooligan, que até hoje existe, foi criado naquela época. E a partir disso, o governo e as autoridades cristãs, eles começaram a elaborar algumas saídas para tentar dominar aquelas torcidas que agiam como se fossem... Animais em guerra. Em guerra, exatamente. Né? Destruíam estações de trens, destruíam estádios e se matavam. E aí apareceram os clubes esportivos, apareceu a Associação Cristã de Moços, apareceu o Exército da Salvação, apareceram os escoteiros, tudo nessa época, academia. Né? Olha só, então quer dizer, essas iniciativas, elas acabaram surgindo também decorrentes de um movimento para tentar conter e combater essa violência, esse ódio latente. Exatamente. A juventude, no final do século XIX, estava não tinha o que fazer. As pessoas não tinham acesso à educação e as guerras estavam acabando, especialmente na Europa. Então, eles começaram a se organizar em grupos, em turmas, mais ou menos como acontece hoje em dia sem a violência. E isso gerou muito conflito, especialmente na Europa e Estados Unidos. Foi aí que apareceu a droga, foi aí que apareceram as primeiras baladas, com quebra-quebra posterior. Então a gente vê que o ódio gera o medo e essa preocupação toda acabou se tentando organizar essa massa toda. Agora veja só, né, doutor Fix, eu fico absurdada, como muitos dos brasileiros, porque a gente vê todo santo dia na mídia, nas manchetes dos jornais, uma pessoa sendo queimada viva, né? Assaltos cada vez mais violentos, né? A gente vê estupros, né? Então, e a gente, na verdade, fica meio neutralizado. O que acontece com a gente? Por que, afinal de contas, o ser humano é um cidadão assim tão violento? Que explicação a gente dá a esse sentimento? Tem duas historinhas. A primeira é uma história mais do campo da ciência. Vários experimentos com animais mostram que o animal
que passa experimentalmente por uma violência. Então, você pensar, o ratinho tem medo de gavião. O maior medo de um ratinho é o gavião. Tá. Então, se você simular que um gavião está atacando o ratinho com um vento nas costas do ratinho, na primeira, segunda vez ele fica apavorado. Na terceira ou na quarta ele vai gostar do ventinho. Então, ele se acostuma com violência e tem a impressão que ele está mais forte, que ele pode enfrentar o gavião. Isso existe experimento até com animal unicelular, com ameba, por exemplo, ela também vai aprender com a violência. Uau. Isso é um dado de laboratório e de pesquisa que demonstra realmente esse acostumar-se com determinada situação. Se a gente se acostuma com violência, a gente tem a impressão que ficamos mais fortes, tá? Tá. Por outro lado, a cultura. O cinema foi inventado para mostrar violência e sexo. E sobrevive até hoje mostrando violência e sexo. Os grandes filmes de sucesso são violentos. Se a gente pensar nos grandes sucessos todos os anos, são filmes que mostram violência. Os maiores bilheterias da história são filmes violentos de ação. Avatar, o maior sucesso da história, e é um filme extremo, é um filme de guerra. Né? Verdade. O Titanic é o segundo, é um naufrágio, é uma catástrofe. Então, isso é um dado da cultura. Isso foi descoberto praticamente pelas ciências humanas no começo do século XX com a invenção do cinema. E o que aconteceu? Isso se perpetuou e entrou na televisão. Então, é uma mistura de os programadores de televisão, de filmes, etc., os grandes produtores culturais da massa, né, da cultura de massa, percebeu que as pessoas gostam de ver violência. Agora, por que esse gostar? Por quê? Exatamente pela experiência do laboratório. Se eu assisto mais, eu fico mais imune, eu fico mais forte. Essa é uma explicação psicológica em cima disso. Se eu vir aquela cena de explosão inúmeras vezes, eu vou me acostumar com aquilo e vou ficar mais forte. Então, esse fascínio da violência, pensa em filme de terror. Os filmes de terror, se você pegar um filme dos anos 60, ele é patético hoje em dia. Verdade. É alguém andando com uma faca, é um sangue mal feito. Hoje em dia, os filmes são absolutamente explícitos em 3D. Você vê sangue espirrando para tudo quanto é lado. Até em seriados de televisão. As pessoas pedem cada vez mais a realidade retratada nesses filmes, porque tem uma avidez, isso é humano. A gente aprende com a violência. Mas não é necessário, para a gente combater a própria violência, a gente tentar quebrar um pouco esse ciclo? Discutir como a gente está fazendo aqui. Ver qual é o limite disso. A gente percebe, por exemplo, que algumas pessoas que assistem esses programas que exploram a violência, elas ficam muito mal. Então, hoje em dia, muitos terapeutas falam, não assista mais noticiário, se for um noticiário que só fala de catástrofe. Assista um programa de debates, porque evidentemente existe essa fomentação. Agora, você vê, hoje em dia, com as mídias sociais, com as redes sociais, está cada dia mais comum também a gente vê a violência estampada o tempo inteiro no celular, na TV, na internet, né? Em frente à escola. Quantas brigas hoje que a gente não presencia com imagem, com áudio, com tudo, entre adolescentes? Esse é o grande desafio para a turma psi. Né? O que nós vamos fazer com essa tecnologia? Hoje em dia você expõe as pessoas sexualmente, expõe com bullying, você filma um ato de violência e passa para todo mundo. Essa tecnologia viral, né? É extremamente comum e expõe muito as pessoas, é tudo muito rápido. Aquela história do Guarujá, que passaram no Facebook, a tal bruxa, a mulher foi espancada e morta e não tinha nada a ver com a história. Então, isso tudo são coisas completamente absurdas que está saindo. A gente não consegue mais controlar, né? A gente está aí num mundão muito complicado, né? Então, e que é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer um alerta, é preciso que a pessoa veja qual é o limite dela. Tem pessoas que falam, outro dia participei de uma aula e uma das professoras falou, eu vou dar aula sobre filmes de monstros, mas eu não assisto filmes de monstros. Eu vou falar sobre outros aspectos, porque para mim faz muito mal. Eu acho que é o tipo de coisa que tem que ser aprendido. A pessoa tem que ver qual é o limite dela. Imagina para quem sobreviveu ao 11 de setembro, assistir de novo as torres caindo e toda aquela catástrofe. Então, se por um lado a grande massa se sente com certo prazer em assistir isso, tem muitos que ficam muito mal e podem até ficar traumatizados com as cenas. Então, você falou de massa, né? Quando a gente vê o impacto da violência no coletivo, esse coletivo, ele fica sem regra, né? Ele se fortalece, como a questão da morte da mulher no Guarujá. O senhor acha que a questão vai ser um acordar individual, de conscientização do indivíduo e cada um talvez conseguindo assistir menos essa questão da violência, para mudar talvez a programação da própria televisão, para que os filmes, por exemplo, nacionais que estão aí também
retratando a violência, né, como os americanos, possa mudar um pouco essa visão? Olha, eu tenho a impressão que isso vai ser a regra do processo civilizatório que nós estamos passando. Eu vou te dar um exemplo. Quando houve aquele massacre da Noruega, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, houve uma combinação de que a televisão, a mídia em geral, não invadia a vida dos familiares e dos adolescentes que sobreviveram àquele massacre. Aquele cara que entrou atirando em Oslo e matou 70 adolescentes. Existia uma combinação de não entrevistar as pessoas que sobreviveram, não entrevistar os familiares. Isso ainda, infelizmente, é muito difícil no Brasil, porque a mídia ela acaba fazendo uma reportagem e realmente acaba passando. A mídia tem um papel muito importante no Brasil, que é de passar os fatos, passar os dados. A gente tem uma herança ainda de que as coisas não devem ser tão mostradas. Mas, por exemplo, em acidentes aéreos hoje em dia, nos Estados Unidos e Europa, falando mais de os continentes mais desenvolvidos, os familiares são isolados em hotéis, eles não dão entrevista em hipótese alguma. Então, existe uma combinação da sociedade de não expor pessoas que passaram pela violência ou não expô-las em imagens. Da mesma forma, como, por exemplo, a gente vê muito na mídia brasileira, na televisão brasileira, a exposição, a mídia toda vai lá, os jornalistas entrevistam e ficam dias em cima, por exemplo, de um maníaco sexual, né, de um assassino em série. Quer dizer, isso também teria que mudar, né? Quanto mais a gente expõe, doutor, psicologicamente falando, mais a gente também pode estar sujeito a ser mais violento? Totalmente. Toda vez que você entrevista um familiar e pergunta para ele como é que você está se sentindo com a sua filha que morreu ontem levada pela enxurrada. Cada vez que você pergunta isso e a pessoa vai responder, porque os brasileiros respondem, eles gostam e contam que a filha estava pendurada e aí vai vários canais, várias rádios, isso traumatiza de novo a pessoa. Então, eu falo isso, as pessoas ficam bravas, você está querendo censurar. Não é isso. Eu acho que tem que ter um cuidado no noticiário, tem que ter um cuidado. Depois você pode divulgar, você pode fazer um programa. Mas no momento do evento, isso é uma coisa que precisa ser muito bem pensada pelas pessoas que estão fazendo. Santa Maria aconteceu isso, né? No incêndio da Boate Kiss. As pessoas que foram lá ajudar tiveram muita dificuldade porque não conseguiam atingir as pessoas do ponto de vista de prevenção porque elas ficavam dando entrevistas. Então, isso tem que ser uma combinação entre sociedade, mídia e os trabalhadores, os terapeutas que vão cuidar dessas pessoas. Quer dizer que a gente tem que discutir mais sobre essa questão, sobre esses outros vieses aí, para a gente tentar ser menos agressivo, menos violento, mesmo diante desse bombardeio que a gente recebe por parte da mídia e do que está inserido na nossa cultura? Para isso que existe a arte. Então, se por um lado eu falo que a gente precisa fazer um pacto com as mídias e jornalismo, a gente pode liberar na arte, porque a arte foi feita para isso, para apresentar o problema, para ser discutido. Então, a última Bienal acabou de ser inaugurada e você vê uma enorme quantidade de obras com sangue, com destruição. Estão retratando também a violência. Exatamente. Então, a arte contemporânea ela é totalmente violenta. Assim como o cinema é violento, os seriados de televisão são muito violentos. Os mais famosos, Família Soprano, o Breaking Bad, são seriados extremamente violentos. Mas eles são muito provocativos e essa provocação é boa. Então, enquanto cultura, a gente pode mostrar tudo, pode debater e pode chegar a algumas conclusões. Agora, a realidade é um pouco diferente. Ela está muito mais próxima de nós e a gente não consegue fazer essa diferenciação. Um game violento, por exemplo, a criança sabe que aquilo não existe. Até a criança sabe que aquilo não existe na realidade, que é um game. Mas, por outro lado, se você transformar aquilo no cotidiano, é um risco enorme de você... De ela se tornar mais agressiva. Exatamente. Dr. Fix, muitíssimo obrigada pela presença e por esse ótimo bate-papo. Muito obrigado por você também ter convidado. Gente, anota aí. www.provpsico.com.br para você obter mais informações sobre como combater a violência e como a gente conseguir driblar, né, o impacto dessa violência que a gente vê no nosso cotidiano e que ela não impacte para a gente ter prejuízos, né, na nossa saúde mental. Beijo, obrigada, até o próximo.